Entrevista com Lucas Brandão, o Lucão. 3, valeu. Olá a todos do Litera Rede, sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa que é muito instigante pela história dele nas próprias redes sociais. Ele escreve desde os 16 anos. Lucas Cândido Brandão é mais conhecido como Lucão. Ele é autor de 7 livros, sendo 3 de poesias, 1 de romance e uma coletânea de crônicas com 3 volumes. É também professor de cursos de escrita criativa e literária, cronista do jornal O Popular. Tem programa de literatura intitulado Dois Dedos de Prosa e Verso, transmitido na Rádio Difusora de Goiânia. Lucão hoje tem 36 anos, é formado em publicidade e propaganda, e desde 2006, quando começou a publicar seus poemas, se tornou um dos participantes desse movimento que se espalhou pela internet. E ele é muito conhecido pelos seus jogos de palavra e também pelo seu lirismo. Estou aqui com o Lucão. Seja bem-vindo, Lucão. Prazer falar contigo aqui. Obrigado pelo convite. Eu adoro conversar sobre literatura, sobre o ofício, e com gente que também faz isso, né? É uma honra para mim. Ah, legal. Eu queria começar, eu vou pedir o básico, uma geral um pouco, porque tu tem uma história aí que ela está se estendendo, bem extensa, né? Você está indo para várias vertentes do mundo literário, realmente você abraçou o ofício, como você bem colocou, e eu vou falar um pouco sobre essa história do mundo digital e realmente o ofício de ser escritor, mas se eu não estou enganado, a tua trajetória começou no mundo físico, assim, você espalhava alguns textos aí, mas assim, acho que uma editora te chamou, não sei se foi a Saraiva, e aí você foi editar um livro. Conta um pouco dessa história até você ir para as redes sociais, e enfim. Maravilha. Foi um bom resumo, mas foi isso. Eu comecei apaixonado pelo livro, pela leitura, né? Pela literatura. E quando eu comecei a me apaixonar pelo livro, a rede social não existia. Eu tinha 15 anos de idade, assim, essa leitura apaixonada, né? Não a leitura obrigatória da escola. E quanto mais eu me apaixonei pela leitura, mais o desejo de escrever surgiu. E aí, com 18, 20 anos, eu comecei a escrever. Com 17, 18 anos. Comecei a escrever para mim, nos meus cadernos, obviamente, a gente não tinha nem tanta tecnologia assim, né? Muitos computadores ou celulares que escreviam. Escrevia no caderno, escrevia também, e já escrevia em computador, obviamente. Mas eu adorava escrever, simplesmente isso, eu adorava ler mais do que escrever, apaixonado em leitura, e a escrita foi uma consequência disso. O que aconteceu foi que esse hobby que eu fiz por muito tempo, né, como um hobby, enquanto eu trabalhava com comunicação, ele foi ganhando volume até que as pessoas começaram nas redes sociais, quando as redes surgiram, as pessoas começaram a me seguir porque eu compartilhava alguns textos, que eram esses textos curtos, que eu sempre gostei da síntese, né? Nunca foi para caber na rede social, sempre foi porque eu gosto da síntese. E as pessoas começaram a me seguir, de repente eu tinha lá 100 mil seguidores na época. Aí foi quando uma editora, Saraiva, o Grupo Saraiva, me convidou a publicar meu primeiro livro. Nunca tinha sonhado em... Que ano que foi isso? Isso foi em 2014. 2014, o Motinho passando aqui. Em 2014, eu recebi um e-mail, estava trabalhando com propaganda lá, recebi um e-mail, e era um e-mail da Saraiva, achei até que fosse um spam, sabe, cara? Eu falei, pô, deve ser um spam. Agora eles me mandam um boleto para eu pagar e publicar meu livro, quer ver? 5 mil reais. Aí eu fiquei um pouco receoso e respondi o e-mail e não era um convite mesmo. Eu moro em Goiânia, fui a São Paulo fazer uma reunião com eles, então a coisa era séria. A gente assinou um contrato lá e eu publiquei o É Cada Coisa Que Escrevo Só Pra Dizer Que Te Amo. O livrinho azul, tá até aqui em cima. E aí, assim, te chamaram em 2014, você veio para São Paulo, assinou o livro, mas aí você já estava com 100 mil seguidores, e aí você seguiu nas redes sociais, né? Porque como foi isso para você, né? Você foi para o mundo físico, numa editora grande, tradicional, com impressos, né? Sim. A Saraiva era um grupo muito grande na editoração também, né? Edição, publicação do livro. E propagação, porque eles tinham toda a rede, né, de venda, as lojas Saraiva. Nessa época, as lojas realmente estavam indo aparentemente bem, né, porque a Saraiva passou por uma grande crise depois. Mas, bom, é outra história. Mas eu fiquei muito feliz, fiz esse livro, virou tipo uma coletânea desse tempo, né, tinha uns 10 anos escrevendo, já um pouco mais. A gente pegou um bocado de textos ali e somei com textos inéditos, publicamos. Eu não sabia o que fazer depois, continuei trabalhando com propaganda, esse livro foi um sucesso, sim.
não esperava, vendemos bem e ainda vende hoje, muito bem, é um livro muito querido mesmo. E aí me convidaram a escrever o segundo livro. Aí eu comecei a entender que essa história ela poderia ser mais longa, poderia ser de repente eu poderia transformar isso numa profissão, mas ainda sem saber, não tem curso, a gente não faz curso disso, né? Não sabe de nada e vai vivendo. Aí eu me dediquei mais. Aí foi quando eu me dediquei mais à escrita mesmo, como uma rotina minha, com tempo. Quando eu comecei a me dedicar mais, eu vi que estava faltando tempo para isso, porque eu comecei a viajar para participar de feiras, a convite de feiras, lançar livro, encontros. Isso, nesse primeiro ano, 2015, foi uma coisa assim, maluca. Eu viajei muito. E foi um momento onde isso estava começando a acontecer na rede, assim, a venda do livro da poesia de um poeta que vinha da rede, né? Surgiu não vim da rede, mas surgiu ali na rede, foi encontrado na rede. Eu vivi muito isso em 2015 e 2016, e publiquei o Telegramos, o segundo livro, pela Saraiva também, que ainda era o mesmo grupo. Foi aí que a Saraiva mudou, foi vendida para Somos, uma grande venda, sei lá, eu não entendi muito bem, e eu fiquei um pouco perdido nisso daí. E agora, o que eu faço? Né? Para onde é que eu vou? Parece que aqui eu não estou cabendo mais. Foi aí que eu continuei escrevendo. Aí publiquei Dois Avessos, que é um livro com um amigo, é um livro do avesso, de um lado você lê os meus poemas, do outro é o Marca, e escrevi um romance. Aí foi quando Mas aí já é independente. Esse aqui foi independente. Esse foi um hiato entre... Eu estava escrevendo um romance que já estava comprado pela editora Planeta. E aí eu comecei a entender que eu estava no negócio de ser escritor da literatura, que eu poderia, né, abraçar isso. Eu teria que viver isso. Aí eu larguei a comunicação para me dedicar mais à literatura. Eu demorei muito para fazer isso, fiquei com muito medo, viu? Fiquei com muito medo da profissionalização desse trabalho, mas eu consegui passar por isso bem, estou vivo e foi duro, mas eu mantive minha arte, minha rotina de fazer do meu jeito. Não faço para rede social, você falou disso, né? Adiantando, eu não faço para a rede, eu faço para a minha literatura. A rede é um lugar onde minha literatura também cabe, um pedaço dela também cabe. Uma ferramenta muito legal hoje, né? Mas continuei. Aí eu não consegui mais sair desse lugar da literatura, viu, Carlos? Tá. Pô, bem interessante. E, coincidente ou não, o universo te colocou nessa, né? Como você mesmo está colocando, passando para a gente, mas as redes sociais se tornam um meio seu de interagir aí com as pessoas, né? Como você vê esse movimento das redes sociais? E as redes sociais, aí eu vou estender um pouco, são mais de uma pergunta, mas eu já vou, porque eu já vi que você gosta de pensar e é sempre bom quem reflete junto. Porque, assim, as redes sociais, por outro lado, é um bom suporte de visibilidade hoje. Sem dúvida. E eu vejo como, não sei se você vê isso, porque você que tem que me responder, é um novo perfil da literatura contemporânea. Vou te fazer uma pergunta que eu já fiz para outros colegas nos outros programas. Você vê como uma nova literatura surgindo, como um marco, assim como teve, né, os modernistas, você vê como um novo marco da literatura contemporânea pós-redes sociais? É muito difícil responder essa pergunta estando nesse momento, né? Porque a gente não consegue fazer uma análise, né, melhor de fora. Mas eu falo por mim. A minha literatura sempre se mantém fora. Ela precisa viver fora desse lugar primeiro. Se ela não sobrevive fora, o que acontece dentro da rede ali social, simplesmente ali na rede social, eu acho que é muito pouco para a literatura. Então, assim, para ser, na verdade, literatura, eu acho que ela precisa acontecer antes fora. E o que é isso? É acontecer em mim, com o desejo da literatura e não o desejo de ter uma rede social, porque isso ali nas redes sociais é muito misturado. Tem gente que eu sei que não escreve para o prazer da escrita, da literatura e viver a literatura, escreve para ter seguidores na internet, like, audiência e ser uma pessoa conhecida, famosa. Eu nunca fiz isso, porque eu sempre fui apaixonado pela literatura. A literatura é um caminho contrário disso, as pessoas têm dificuldade de entender. É assim, é romper com isso, na verdade. Só que, ao romper com isso, você também ganha a atenção por estar rompendo com algum padrão, de algum jeito, né? Modificando, mexendo. Então, essa literatura, na verdade, não é que eu acho que ela foi feita para a rede, é que ela surgiu e a rede mostrou tanto que isso é interessante. Calma, isso aqui é muito interessante. Se não existisse a rede social, eu acho que ela também teria aparecido em algum momento como algo interessante. Então, ela evidenciou isso.
Mas eu acho que de carona vem um bocado de coisa que não é literatura, que não é arte, não é trabalho artístico. E não estou querendo menosprezar isso, mas nós temos que também teorizar sobre isso, né? Assim, teoricamente não é. Tem textos que as pessoas publicam falando que são poesia, mas não são poesia. Poesia precisa de alguns elementos, né? As figuras, a imagem, a metáfora, né? O lirismo. Então, eu acho que eu tenho muita dificuldade para compreender um movimento que acontece só na internet. Para mim, ele começa, para ser literatura, ele realmente começa antes, e a internet é uma grande ferramenta que impulsiona o movimento, né? De escritores jovens, escritores da poesia. Eu falei escritor de poesia, poeta, mas tem uma escritora que chama Aline Bay, por exemplo, contemporânea nossa aqui, super jovem. Ela escreve romance poético. O romance dela, O Piso do Pássaro Morto, é um livro de poesia. É, assim, É um dos livros mais, eu acho, um dos livros mais interessantes que já surgiram ultimamente, esse livro. Sim, Ela tem um texto concordo, incrível. Eu acho ela é uma concordo. escritora. Ela é uma escritora. Escritora, totalmente. Mas aí é muito difícil a gente pegar um livro desse e vê-lo acontecer na rede social, por exemplo. É muito difícil um livro Amores ao Sol, meu romance, ele acontecer na rede social. Não cabe, porque é uma narrativa longa. Eu falo, não cabe, né, de publicação. Estou falando, não é lugar ali para o livro. Mas eu divulgo como uma mídia, né, ali. Mas toda a minha literatura não cabe, porque ela é diversa. É crônica, é romance, é um poema longo que não está ali, né? Ali é um Então, recorte. acho que Ali é um é um recorte do recorte. Lucão. Você entrega. Aí como que você vê? Porque, ao mesmo tempo, pô, tu tem 1 milhão de seguidores, né? Tem um quê? Você tem 500 mil seguidores. 500 mil seguidores, sim. É, Eu faço isso, sabe, Carlos? Eu faço isso do jeito mais leve possível, do meu jeito. Eu nunca tive estratégia nenhuma para isso. mas, Nunca apliquei nada. mas você não se dita pelo número de likes? Pô, tá caindo, tem mais Nunca, gente nunca. curtindo. Né? Vou fazer aquele postzinho para hoje dar um gás, sabe? Porque o jogo de palavra você tem. Você sabe o que funciona ou não, né? Sabemos Eu o não que sei, eu funciona. vou te falar uma coisa que parece que sabe, mas a gente. Eu sei assim, eu sei uns poemas que as pessoas amam demais, né? E eu repito eles porque algumas pessoas aparecem agora e não conhecem, e muita gente, quando eu publico, fala assim: Ei, esse poema não é seu, não, já vi publicado. Eu falei, não, você já viu porque ele é antigo meu. Ele é meu de muito tempo, e um passarinho, quando aprende a voar, sabe mais sobre coragem que de voo. Foi um versinho curto que eu fiz lendo Rubem Alves, por exemplo, né? Que é um poeta que fala muito do pássaro, do amor, a metáfora, e a natureza é inspiradora para mim. É um poema que se repete muito na rede, mas às vezes eu repito ele também para lembrar algumas pessoas que ele tem autoria, porque ele já roda sem autoria, já roda com pessoas achando que são de outras pessoas. Então eu acho importante trazer o valor para a minha obra. Mas jamais é assim, ó, estou precisando de like, vou publicar um. Inclusive, como escritor que nasceu antes dessa rede social, eu gosto de pensar o contrário, que as pessoas não vão gostar que eu publique. Eu publico para me provocar, não ficar preso nisso, né? Então, eu me sinto muito livre. Ah, legal, interessante. Porque um cara com muito like, provavelmente a gente vem a pensar, e assim, né? As sugestões que vêm é que, pô, ele se pauta muito ali, na venda do livro, baseado nesse mundaréu de seguidores, leitores, né? A Uhum. gente chama de seguidores, eu chamo de leitores, né? É, enfim, os seus leitores, Alguns são só seguidores mesmo, alguns são só futriqueiros. e ali você entrega muito um serviço gratuito também, né? Você está ali tá oferecendo, né? O teu leitor, o teu seguidor, vou chamar assim, ele compra teu livro? Essa porcentagem da venda, ela é muito distinta, assim, jamais. Basicamente, no máximo, a gente pode colocar 10%, sim, 10% do que eu tenho de seguidor eu vendo em livros. Então, tem o primeiro livro mesmo, por exemplo, o livro Azul, ele vendeu mais de 30 mil cópias e continua vendendo. É um livro que me dá muita alegria nesse sentido. É um livro que circula bem, o impresso. O Telegramas, 20 mil cópias, então já tem 50 mil, e tem Amores ao Sol rodando, tem o Dois Avessos que esgotou, então, mas não jamais que 500 mil seguidores são pessoas que vão consumir meu material. Eles querem. Muitos não são leitores de livros. Normal, como a estatística do Brasil, do brasileiro, não lê livro. Eu sou maluco em livro. Meu interesse final é sempre a obra, o livro, né? Então eu estou sempre me esforçando para tirar trabalhos que não sejam de escrita de livro da minha frente para eu voltar para a escrita do livro. Então estou sempre
pensando nisso, porque é o meu universo, é o livro. Mas não é o universo desse seguidor da rede social. Muita gente não tem contato com o livro. Mas, ao mesmo tempo, Carlos, eu acho que é uma oportunidade muito boa da gente falar sobre isso. E as pessoas começam a se interessar. Eu recebo muita coisa assim com o livro Amores ao Sol Nosso. Eu não lia muito, eu não estava lendo muito romance. Depois do seu livro, eu voltei a ler. Algumas pessoas falam isso. Então, assim, ao mesmo tempo, eu me sinto responsável para também impulsionar o movimento da leitura no Brasil, né? Leitura do livro. Mas, por outro lado, a gente traz nesse leitor de redes sociais, vamos chamar assim, um cara que se descobre a leitura. Eu acho que nunca se leu tanto dentro, pelo menos nesse canal de redes sociais, onde surgiu, eu sempre brinco, eu acho que é um projeto editorial que deu errado, né? Porque ele era só para ter foto, era um diário fotográfico. Perfeito, né? Perfeito. Deu muito errado. Ele virou... mas você enxerga isso, um aumento de leitores? Qual o benefício desses canais poéticos nas redes sociais? Você enxerga como uma coisa positiva as redes sociais, tanto para alfabetizar, estimular, ou como para surgir novos escritores reais? Uhum. Eu acho que são dois pontos. Eu enxergo que é positivo o lance da gente ver que é possível, que as redes sociais ampliam a voz de muita gente, mas, ao mesmo tempo, eu acho que precisa de uma curadoria, sabe? E de um cuidado de pedagogo mesmo. Cadê as pessoas, cadê a editora, inclusive, dentro da rede social, falando sobre o livro, e não só vendendo o livro, né? Falando sobre a leitura, e não só leia, mas estimulando isso. Foi nesse lugar, nesse contexto, que eu comecei a montar os cursos. Os cursos nasceram exatamente como um papel, né? Lucas, me ajuda, eu quero ser escritor, isso aqui que eu escrevi é legal, me dá uma mentoria de graça, né? Eu falei, não, calma, né? Não é assim também. E muita coisa não é. Você fala, não é. Você está simplesmente escrevendo para quê? De onde vem isso? Qual que é a sua bagagem? Então, vamos falar de bagagem. Falar de leitura primeiro. Então, é muito complicado ver isso na rede social. Eu vejo na rede social, vejo muito mais do que o contrário, textos que você fala, cara, esse texto não é legal, esse texto está faltando essa bagagem. Você vê, simplesmente está faltando bagagem. Você vê que há uma ansiedade de publicar antes da ansiedade de escrever. Né? E aí eu vejo textos assim, que são piegas, que são repetitivos, que são brincadeiras muito simples, que a pessoa não consegue fazer a própria curadoria e falar, não, isso aqui não está muito simples, isso aqui não é poesia. Tá, tudo bem não ser poesia também, é outra coisa. Mas a pessoa vai lá e diz, eu sou poeta, escrevo poesia. Não, nós temos que ter esse limite. Não é todo mundo que é poeta. Todo mundo pode ser. Eu acho que todo mundo pode ser poeta, mas precisa trabalhar muito, precisa ler muito, precisa viver isso, viver a arte. Eu, Carlos, não acredito em dom, nem talento. Eu acredito muito em esforço e oportunidade. Eu, há 20 anos atrás, não tinha talento nenhum para escrever. Hoje algumas pessoas me leem e falam, nossa, você tem muito talento. Eu falei, então me lê há 20 anos atrás. Aí você vai esquecer a palavra talento, porque eram textos muito difíceis, muito ruins, eu tinha dificuldade. Hoje, com 20 anos escrevendo, eu ainda estou num processo que é longo. Eu me vejo daqui 20 anos, ainda estou na minha construção ainda. Mas nesse ponto eu concordo. Eu acredito que ninguém também, ao mesmo tempo, ninguém vira. As pessoas são o que são e podem se aprimorar. Você falou que não existe talento, mas, por outro lado, eu também concordo com você. Tem que ter muito estudo, muito querer ali, produzir, enfim. Mas, por outro lado, ninguém vira. Não acho que você vira um publicitário. Você é um publicitário. Não, acho que eu discordo, nós vamos discordar nesse ponto legal, que eu acho bacana também essa discussão. Mas, por exemplo, há 10 anos atrás, se as pessoas me lessem, elas falariam que eu podia desistir. Eu podia desistir. E assim, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ninguém falou para mim, você tem talento. Eu não fui estimulado para isso. Eu só tenho talento depois que eu me dedico muito, 20 anos depois, agora eu tenho talento. Entendi. Então, onde é que eu comprei isso? Entendi. Assim, mas eu entendo também que eu estou sendo bem radical, Carlos, mas eu entendo que muitas pessoas têm isso, têm um pouco mais disso. Mas quando eu vejo, essa pessoa tem isso desde muito pequeno, influenciado por muita gente, por uma família diferente, por algum estímulo em algum momento. Então, eu nunca vi um talento
do nada, do dia para a noite surgir. Eu sempre vejo o talento, pianistas, artistas sempre se dedicaram muito, e aí a gente fala meramente de talento. Então tá, eu acho que vale chamar de talento também, mas vamos chamar de esforço também, vamos entender, contar mais a história. Mas né? o talento tem que ser trabalhado. Eu também, é isso que eu queria dizer. Uhum. Existe o talento, mas assim, existe o trabalho, que é o que você está colocando. Você pode não ter se visto como um talento, mas você também trabalhou muito em cima do seu talento não visto, né? E assim, você se coloca como escritor. E ser escritor, o que é ser escritor? É uma tarefa árdua, não é não? Solitária, Totalmente. pensante. Apaixonante. Você é aquele cara que lê aquele poema ou aquele romance, cara, pega um café e vai ficar 1 hora na janela, falando, gente... Maluco. Eu leio, vou dar um exemplo contemporâneo, Carlos. Eu sou apaixonado na Helena Ferrante, no Domênico Starnone. Fiquei nessa paixão e não consigo sair, porque normalmente eu leio muito, então eu vou passando, né? Como leitor, você sabe muito bem disso, a gente vai passando por obras e vai, nossa, essa mexeu muito comigo. Helena Ferrante, eu não quero sair desse lugar de Helena Ferrante, então eu não quero terminar, a obra curta demais e vai terminar. Só que eu estou lendo a série napolitana dela, que são 4 livros, romances imensos, assim, são extensos, são imensos, mas são extensos mesmo, e é de uma escrita que me pega por vários pontos, me pega pela escritora que ela é, ou escritor, me pega pela história e me pega pelas sub-histórias, pelas histórias que estão guardadas nessas camadas que eu ainda não fui. Então eu não quero sair agora, eu preciso de muito tempo nesse lugar. Eu termino um trecho e eu fico assim, arrasado, fico pensando em muitas coisas, inclusive no meu futuro. E me vem isso, cara, o que me falta, o que eu preciso aí, como um curioso e como um cara que sente muito prazer em escrever, o que me falta para escrever algo assim? Eu acho que eu não consigo terminar a minha existência sem compreender isso. É uma coisa que eu acho que só quem realmente ama a literatura vai sentir. Então, na hora que eu vou escrever também, esses sentimentos são todos assim, aflorados, né? Eu sinto muito prazer escrevendo. A dificuldade é uma coisa que me dá prazer. Então, não é fácil escrever para mim, nunca foi fácil. Mas quando eu sinto a dificuldade, eu estou sentindo prazer, porque eu estou sentindo que eu estou atravessando algo que não é tão simples. Estou em um lugar que é, de fato, um lugar que não é mais comum. É um lugar que poucas pessoas vão escrever o que eu estou escrevendo agora. Não quer dizer que é bom, mas quer dizer que, no mínimo, autêntico vai ser. Então, eu gosto disso. E legal que fica claro que você não escreve para leitor, você está escrevendo para escrever mesmo, você está escrevendo porque você quer uma história para contar. Antes de tudo, você não está se pautando pelo mercado, né? Não mesmo. As pessoas pensam muito isso, é muito comum. Eu tenho 37 anos e eu já ouvi de tudo, já participei de debates assim, e eu até acho difícil, eu acho que é desnecessário também argumentar muito sobre isso. Eu não sou escritor da rede social, mas me vem lá. Aí, então é meio contraditório, né? Você fala, não sou, mas eu tô lá e tô bombando lá, né? O termo que as pessoas usam, eu tô bombando. Mas, por exemplo, eu falo, tem os poemas lá que eu publico, que eles existem, as pessoas amam, mas os que eu mais amo são os que as pessoas não gostam. Eu publico lá e adoro, tá lá. E algumas outras pessoas que não interagem, nunca interagem, aparecem para interagir nesses. São as pessoas que, de fato, uma conexão mais com a escrita, mais com a leitura. Então, me interessam esses lugares. Eu falo muito que a curtida, o compartilhamento e o comentário diz muito pouco sobre uma reação de uma obra. Então, eu não me importo se as pessoas não curtam, porque eu sei que às vezes elas podem sentir asco, nojo, elas podem compartilhar com alguém e não curtir o texto porque não deu tempo, elas podem chorar, se emocionar, elas podem, inclusive, ter vontade de vomitar com o texto. Isso não está escrito na rede social. Não tem botão para isso. Então, eu desfruto tudo isso, porque eu sinto isso tudo também. E a gente falou de as pessoas cada vez mais se profissionalizarem, entenderem mais, eu caí no universo da literatura, e você está com o Instituto, você até comentou aí dos cursos, né? Não é de agora que você já presta esse serviço, né? Você já sempre, de alguma maneira, teve ligado a dar aulas, fazer curso. Conta um pouco aí do que você já fez, o que você faz, e mais ainda, como que é essa história aí do Instituto, dá uma geral aí. Surgiu, né? Bom, assim, de fato, os cursos começaram, porque eu recebo, né, muito pedido de ajuda, e eu vejo as pessoas passarem pelas mesmas dificuldades que eu passei no começo da minha escrita e ainda passo, né, como um escritor que
quer se aperfeiçoar. O medo, a insegurança, isso aqui é legal, isso aqui não é. Mas eu me lembro, no começo, isso aqui é legal, não, eu não tinha de onde tirar, né? Como é que eu vou fazer uma curadoria minha? Como é que eu vou fazer uma crítica sobre o meu trabalho se eu não tenho a bagagem para fazer? Então, isso o tempo nos ajuda a dizer até intuitivamente se é ou não é. Mas também é técnica. Então, os cursos foram nascendo por isso, assim, porque as pessoas queriam e eu não tinha um material pronto. Eu tinha o meu dia a dia, minha intuição, minha rotina. Não, vou teorizar sobre o que eu faço. E também sempre estudei escrita, como publicitário, redator publicitário, criativo, trabalhei em criação, eu sempre estudei redação publicitária, então tem muita técnica que ajuda para desbloquear, tem muita gente que vem com um medo que é muito simples e uma ajuda, uma dica desbloqueia ali, né? Eu até brinco, Carlos, e a outra, sou arrogância minha, mas não é, eu realmente não tenho bloqueio criativo. As pessoas falam, o que você faz quando você bloqueia? Eu falo, eu não tenho bloqueio. Eu tenho dificuldade. Dificuldade eu tenho demais. Então, quando eu estou escrevendo, enfrento uma dificuldade e tenho uma dificuldade que me impede de seguir, eu vou estudar essa dificuldade, vou aprender com ela. Ao mesmo tempo, eu vou fazer outra coisa, vou escrever outras coisas, mas parado, sem escrever, eu não fico. Mas o que você escreve? Até isso. Estou travado nesse momento. Tem um navio encalhado no canal da minha escrita. Vou escrever uma besteira. Aí eu começo a escrever um poema. Bloqueado eu não fico. Então, por isso que eu montei o Destrava. Foi o primeiro curso. Destrava é o Escrita Descomplicada, que é para esse tipo de gente mesmo, que tem essa... estou bloqueado, como é que eu ando? Mas também senti necessidade de aprofundar na literatura. Eu tenho um curso que é de escrita literária, para quem quer começar um projeto literário, não sabe por onde começar. E tem uma oficina que eu gosto mais, que é a oficina de poesia, aí é onde eu mais me deleito mesmo, assim. Eu elaborei... Todos são materiais meus, claro, eu uso muitas biografias que eu já estudei, mas eu uso muito o meu processo, meu dia a dia. O que me ajuda? O que eu aprendi que me ajuda? Mas você apresenta também autores para a turma? Tem dinâmica de exercícios? Claro. Você consegue... O tempo todo. Legal. São provocações. Todos os cursos eu faço com muita provocação com a escrita, então exercícios que a gente faz junto, mas todo o curso começa, todos os 3 e os outros que eu dou, as oficinas, eu faço algumas oficinas específicas. Mês que vem eu vou fazer uma oficina de escrita à mão com calígrafo. Eu e um grande amigo, o Marca, do meu livro. E é uma oficina sobre escrita do poema de amor, mas é só a temática, é sobre escrita à mão. Dessa escrita íntima, que é uma escrita muito, muito íntima, parecida com a escrita poética. A poética é íntima, né? Então, mas todo curso começa com bagagem literária. O que você lê? Mas eu não leio tanto. Então esquece, já cancela o curso e vai embora. Se você não lê muito, se você não ama a leitura, a sua escrita não vai andar. Você não vai ter de onde tirar. O teu bloqueio vai ser eterno, né? Eterno. Você não está aqui para escrever, você está aqui para ser famoso, para ter like, então não vale a pena, eu não vou ensinar isso. Eu não ensino a ter gente seguindo, eu não ensino a ter curtido, porque eu não sei, isso aconteceu muito sem querer na minha vida. Hoje eu continuo fazendo o que eu sempre fiz, o meu grande lance é esse, Carlos. O que você faz para ter seguidor? Eu continuo fazendo o que eu fazia para as pessoas que começaram a me seguir, né? É por esse motivo. É por isso que elas me seguem, porque eu faço o que eu gosto. Não é porque eu faço o que elas gostam. É o contrário, eu faço o que eu gosto e as pessoas gostam de mim porque eu faço o que eu gosto, né? Mas para muita gente, às vezes até a minha poesia pode se parecer até muito simples. É muito simples. Aqui ele faz para ganhar like. Não me importa. É isso que eu gosto. E eu sou inspirado em Mário Quintana. Você vai falar o que de Mário Quintana? Manuel de Barros, Rubem Alves, Adélia Prado. Esses caras escrevem simples, cara. Foram eles que montaram minha cama para eu dormir. Então, tudo isso me deixa muito seguro do que eu estou fazendo, sabe? E os cursos eu acho que é para dar segurança para as pessoas também, ajudar. A gente precisa ajudar, cara. Eu tenho facilidade hoje, mas assim, como eu disse, não estou no meu fim, pelo contrário, estou começando sempre, mas aí eu quero que muitas pessoas escrevam. Eu gosto de romper a ideia de que a escrita é para pouco. A escrita, aquele cara é um romântico, aquele cara nasceu com isso. Eu gosto de romper com isso, porque eu sempre vejo as pessoas dizerem isso olhando para as pessoas que tiverem em algum momento oportunidade, de algum jeito, de alguma forma, algum contato. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando oportunidade de ter um contato mais bonito com isso. Escrita, para mim, para finalizar, que eu falo muito, escrita, para mim, ela nasce em mim. Ela não nasce no meio externo, ela nasce em mim. E só vai ser valiosa se eu conseguir mostrar isso para o mundo de forma autêntica. Preciso acessar isso e mostrar isso. Todos os cursos
são para revelar isso. Mas a rede social, ela ajudou a democratizar, né? Isso, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Legal. Como chama teu instituto? O instituto chama Mola, Instituto Mola, que é como uma mola propulsora mesmo, mas também uma mola, o sentido de uma mola que se expande, mas ao mesmo tempo, quando ela se retrai, ela volta para o mesmo lugar. Às vezes eu não quero me expandir. E isso é sobre rede social. Às vezes eu não quero crescer. Às vezes eu quero ter formas, mas eu também quero voltar. Às vezes eu estou tão expandido que eu quero voltar. Então, o Mola é isso. É para você ter conteúdo, conhecimento, para você fazer o que você quiser. O que você vai fazer? Está nas redes sociais já? Como que é a inscrição? Chama Mola Cursos. Tem semanal curso ou é por modo? Vamos lá. Geral para a turma aí, porque já que a gente vai falar com a turma nas redes sociais, tem muita gente que vai ficar interessado nessa história. Legal, não. O Instituto Mola é um instituto mesmo, é um site, digamos, é um instituto virtual, né? É um site, então é molacursos.com.br, e lá tem tudo. Hoje são 3 cursos lá, e os cursos que tem lá são cursos online gravados. Então você pode acessar hoje e começar hoje a fazer o curso, né? Esses 3 cursos lá, o Destrava, o Escrita Literária e Oficina de Poesia, eles estão disponíveis para fazer quando quiser. Você se inscreve. Quando a pessoa se inscreve, ela tem acesso aos vídeos, aos materiais de apoio, né? Os conteúdos. E eu também dou uma aula mensal para os alunos, para todos os alunos juntos. A gente faz um encontro de alunos para a gente bater papo. Eu trago uma temática, a última agora, nessa semana, foi contos e crônicas. Aí eu fui falar de contos e crônicas com eles. A gente lê. A gente estava lendo Ana Esquilante e estava lendo Clarice Lispector, falando de conto, falando de crônica, e dando compreensão. Muita gente tem dificuldade de entender o que é crônica, qual que é a diferença de crônica para conto. Ao mesmo tempo, a gente está batendo papo, gente que tem interesse por escrita, né? Então, é um curso que, por mais que seja gravado, ele é orgânico, ele é vivo. Por mim, eu que fiz isso, eu não precisava fazer. Assim, a gente se encontra, sai dessa coisa virtual demais e bate um papo, né? Legal, interessante. Aí, na rede social, também é Mola Cursos. Mola Cursos, é legal. E temos livros para frente? Como que estão teus projetos na escrita? Está escrevendo? Como é que você está? Tem demais. Não, sempre vai ter, viu, cara? Se não tiver, dá só tristeza. O tempo todo eu estou escrevendo, cara. E também pensando em livro, né? Assim, hoje eu não tenho ansiedade com isso, mas eu estou sempre... Hoje eu formato e organizo os meus projetos. Então, antigamente eu tinha as ideias e deixava perder e continuava escrevendo. Hoje está tudo formatado. Então, tem lá 7 livros publicados, mas eu já tenho 10 livros. Então, não estão publicados ainda. Eu acabei de entregar um livro. Eu tenho uma agente literária. Quando eu me profissionalizei, uma das coisas que me ajudou na profissão foi ter uma pessoa para me ajudar no caminho da literatura. Então, eu tenho uma agente literária, uma agência, e quem fala comigo é a Ana, é a Vilas Boas, a agência. Então, acabei de entregar para ela um novo livro de poemas, que eu não publico um livro de poemas há um tempo, de poesia. Eu posso até adiantar o título, que chama Caixa de Fósforo, provisório, né? Caixa de Fósforo, que é um pouco sobre o que é a minha poesia, brincando de tentar entender minha poesia. Para mim é como se fosse um palito de fósforo mesmo. Eu não sei o que ela vai acender, eu não sei nem se vai acender, às vezes falha. De repente bota fogo em tudo, de repente explode, ou de repente é só uma faíscazinha que não dá nada, né? Brocha, de repente é uma coisa que morre. Eu não sei, eu não vou saber. Então esse livro é essa entrega dessa caixa cheia de fósforos. É uma brincadeira tentando definir essa poesia. Mas é só uma brincadeira. Mas o que eu mais estou empenhado agora é romance. Aí eu estou escrevendo uma história que caiu no meu colo de novo. Eu digo que caiu no colo assim, eu fiquei procurando, eu encontrei, coloquei ela no meu colo e estou escrevendo. É uma história sobre memória, assim, sobre dificuldade com a memória, e eu tive muita dificuldade com a memória, e sobre relacionamento familiar. Então, é uma história profunda, cara, uma história... Encontrei o tchan da história, então agora eu estou escrevendo de fato. Mas vai demorar, viu? Você gosta de romance, né? Você é um poeta, mas você gosta de romance também. Você não é um escritor, Gosto. né? Não, eu adoro, o que eu mais leio é romance. O que eu mais leio é romance. Eu leio muita poesia, mas o que eu mais leio, que eu tenho que estar lendo é romance. E eu descobri o gosto pela escrita do romance. Então, o meu desafio é escrever mais romance. Essa história está pronta, eu só preciso conseguir escrever com qualidade, né? Porque aí é a parte difícil. Sentar e dar. Tá fácil para você, vai, tá fácil. Tá fácil. Mas está me dando muito prazer. É isso que eu acho maravilhoso. Não conto para ninguém, fico aqui no meu canto, gasto horas aqui com as folhas e eu acho maravilhoso, cara. Ah, que legal. Ó,
Eu adorei bater um papo com você. Acredito que todo mundo está escutando também, te vendo, também gostou. Para fechar, Legal. qual que é a mola propulsora para o futuro, Lucão? Manda essa para a gente Putz, encerrar. a mola propulsora para o futuro, eu não posso falar outra coisa senão a leitura. E a leitura não é só do que a gente está falando aqui da literatura, a leitura do mundo. A gente está lendo muito pouco o mundo. A gente lê muito mal, né? Como a gente lê muito mal, como sociedade, a gente não vai conseguir interpretar o que acontece. A mola propulsora possivelmente são os livros, mas de todo tipo, né? Os que vão nos dar história, que já aconteceu, para a gente não repetir essas histórias absurdas que têm acontecido agora. E também para a gente sonhar mais bonito, sonhar com mais inspiração, mais criatividade, né? Parar de sonhar os mesmos sonhos e voltar a representar o que a gente tem de mais bonito como sociedade brasileira, que é a criatividade, a alegria, né? Eu acho que isso vai vir desse lugar, viu? De conhecimento mesmo. Então a mola é conhecimento, sem dúvida. Legal. Então, obrigado pelo bate-papo, adoramos e vamos se Bacana, encontrando cara. por aí. Esperamos o seu Obrigado, próximo Carlos. Desculpa romance. os entraves, mas eu adoro isso, cara. Eu adoro. É bom demais, aí que fica melhor ainda. Um Bom, abraço. obrigado. Abraço.